há mais de 4.000 anos atrás, o número pi. Olá, colegas. Me chamo Rose, sou aluna do curso Pérolas e a pedido da professora Andréa, sabendo que eu tenho formação em matemática, ela pediu que eu fizesse um vídeo explicando a história, a origem do número pi em resposta a colegas da turma 9 que teve um debate lá sobre de onde surgiu esse número, o que ele está fazendo aqui na costura, o que a gente tem a ver com isso, né? Pois então, esse número é uma constante matemática de valor 3,14 e infinitas casas decimais, que tem a sua primeira aparição na Bíblia, há mais de 4.000 anos atrás. Então, lá Deus mandou construir uma pia, chamado Mar de Bronze, onde os sacerdotes se purificavam antes de entrar na presença de Deus. E as medidas que Deus deu, nelas aparecem pela primeira vez a aproximação inexata do número pi, 3 e mais alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, então, como é que isso chegou até nós hoje, né? Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos familiarizados com o número pi. E onde você viu o número é 0, 1, 2, 3, 4, né? Mas a gente chama de pi, uma letra grega que um físico matemático, batizou esse número com esta letra grega chamada pi. Daí em diante, essa constante matemática, 3,14, passou a ser chamada de pi, uma letra grega. Vou mostrar para vocês isso, como que foi encontrado esse valor, tá? Ele até hoje é muito usado e muito pesquisado, ainda é um número muito mágico, misterioso, que envolve a nossa mente. E muitos cientistas matemáticos também continuam no cálculo do número pi, porque ele é infinito. Ele não tem fim, gente. Colegas, aqui está a letra grega que eu falei, chamada pi. Foi Arquimedes, um cientista, que ele dividiu várias vezes o comprimento de um círculo, aqui está o círculo, e o seu diâmetro, e ele fez um cálculo dividindo esse comprimento, a circunferência aqui, olha, o perímetro do círculo, ele dividiu o seu valor pelo diâmetro, que é daqui, ó, essa linha daqui até aqui, ó, passando pelo centro. Qualquer que fosse o tamanho desse círculo, quando dividia pelo diâmetro dele, o resultado dessa conta, seja qual for o tamanho do círculo, o resultado é pi. É esse valor aqui, ó, 3,141592 e mais trilhões de casas decimais. Então, não importa se é um pires, não importa se é esse círculo pequenininho aqui ou a ponta do lápis, se você fizer a divisão do comprimento pelo diâmetro, o resultado dessa conta vai ser esse número. E um outro cientista, muitos anos mais tarde, batizou esse número, é uma constante, ele não vai mudar. Ele batizou pela primeira letra grega da palavra perímetro. Perímetros, que está em grego, está em letras gregas. Então ele pegou a primeira letra do perímetro, porque é este tamanho daqui, desse comprimento. Ele pegou a primeira letra e batizou de pi este número, que é a constante entre a circunferência e o diâmetro, viu? Então, continuando a nossa história, foi Arquimedes que pegou várias formas circulares, pode ser a roda de uma bicicleta, a tampa de uma panela, um pires, uma fruta, tudo que tinha forma circular, ele fez vários. Imagina você medindo vários tamanhos de roda de bicicleta. Você pega, mede com uma fita métrica aqui, ó, a circunferência que eu botei com esse fio. Mede isso aqui e mede também o diâmetro, que é a minha fita. Meu fio tá meio tortinho, mas é daqui a aqui. Quando você estica isso, é o comprimento da circunferência, tá vendo? Aqui, ó, esse comprimento aqui tem um valor, tá? Que pertence a esse círculo. Então,
se você pegar essa medida daqui e dividir por essa medida daqui, não importa, pode ser esse círculo, pode ser aquele dali, pode ser um menorzinho, pode ser um botão, pode ser a esfera da Terra, mas vai ser o mesmo valor que vai dar, é aquele lá. E, de tanto se calcular isso, percebeu-se o mistério que existe nesse número e uma relação profunda com todas as formas circulares. Tudo que Deus fez redondo vai estar dentro desse objeto ou dessa coisa, ou até dos astros físicos celestes. Este número vai estar lá. Este número é como uma verdadeira assinatura de Deus. Em todas as formas redondas, no mais profundo dela, está o número Pi. E nenhuma forma redonda deixará de se relacionar com esse número, porque eles existem. Sem o Pi, isso aqui não seria real. E quando você divide esta medida por esta, que é o comprimento do círculo, aquela volta, pelo seu diâmetro, que é daqui a aqui, passando pelo centro dela aqui, o resultado será sempre esse. Então, o Pi é uma constante matemática que existe na natureza, existe em todas as formas redondas, circulares, tudo, desde um botão de camisa à esfera da Terra, ao Sol, à Lua, o que for redondo, Deus colocou lá no profundo o Pi. Então, eu chamo isso de uma assinatura divina. E o que isso tem a ver conosco aqui no mundo da moda? Então, olha só, agora eu tô aqui com uma saia godê, viu? Agora eu estou aqui com uma saia godê, que a gente faz lá na moda. Por que eu tenho que usar o Pi? Porque as formas circulares, olha lá, a cintura é uma forma circular. E toda forma circular está relacionada com o Pi, não tem jeito. Então, matematicamente falando, esse comprimento aqui vale 2 vezes o número Pi vezes o raio desta circunferência. O raio é daqui para cá ou daqui para qualquer ponto da circunferência e seu raio. Se você multiplicar 2 vezes este número Pi e vezes o raio da circunferência, você vai ter o comprimento da circunferência, que é o que a gente quer, o comprimento da cintura. Então, a gente vai medir a nossa cintura e fazer o raio da cintura de acordo com este cálculo. E a gente usa isso aqui de N formas lá na nossa modelagem. Né? Então, a gente fala assim, você vai usar o Pi de 3,14 ou 6,28, que é 2 vezes 3,14. O Pi é um só, gente. Se eu multiplicar 2 vezes ele, vai dar o número 6,28 aqui, ó. 2 vezes 3, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6,28. Não é outro Pi, é o mesmo Pi, que é 3,14, multiplicado por 2. Você vai usar isso aqui, na cintura da saia godê, porque ela é circular, então tem a ver com isso. Claro que a gente já aprendeu a fazer sem o Pi, mas para quem quer saber a história do Pi, está aí. Foi quando se dividiu a circunferência pelo seu diâmetro e Arquimedes encontrou este valor. Na costura, nós lidamos com medidas que são de altura, mas também de circunferência, e uma delas é a nossa cintura. Então, já que eu vou trabalhar com uma forma circular, que é a cintura, isso aqui automaticamente vai estar relacionado com o quê? Com o Pi, porque ele está em tudo que é forma circular. Nós já falamos sobre isso. Se é redondo, meu filho, se tem formato de bolinha, vai estar o Pi lá. Então, muita gente pergunta assim, você vai usar o Pi de 3,14 ou o Pi de 6,28? Não, o Pi é um só, é esse número aqui. Só que para você medir o comprimento de uma circunferência que está aqui, ou seja, a volta completa, você tem que multiplicar 2 vezes o número Pi, que é da onde vai sair o 6,28. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6,28. Então, o valor de 2 vezes o número Pi, que é esse valor,
é 6,28. Se você multiplicar 6,28 por R, que é raio, o raio é a medida daqui, ó, do centro a qualquer ponto desse círculo, vai medir o mesmo valor chamado raio. Então, a nossa cintura tem tudo isso, gente, porque é uma forma circular. Por isso que a gente calcula o raio para fazer a curvinha do nosso godê. Então, você calcula o raio, botar ele aqui, vai botar ele aqui com a fita métrica e vai fazer a nossa curvinha. Nossa, não tô conseguindo, tá? Mas vocês sabem como é que faz, né? Aí, ou seja, o raio tá aqui e o raio tá aqui, o raio tá aqui, em todas as posições. E aqui seria o centro da nossa circunferência aqui. Mas eu tô usando só esse pedacinho. E aí, o que acontece? Quando eu faço a modelagem usando o pi, o resultado é uma saia godê com os gominhos bem definidos, bonitos. Às vezes, nós precisamos, quando temos uma cintura muito grande, nós temos que alongar a cintura, ela vem mais ou menos por aqui assim. Então, nessa região daqui, os gominhos não vão ser tão perfeitos, mas vai ter. Só que não vai ser tão perfeito quando ele pode ser feito todo assim, redondinho, né? Aqui, como a gente usou. Então, o pi é esse número incrível, que tem trilhões de casas decimais. Tem pessoas que vivem calculando as suas casas decimais porque entende que um dia vai ser utilizado isso. Então, gente, estão gostando da história do pi? Você viu aí que coisa mais fantástica? Tudo que é redondo Deus colocou relacionado com o pi. Tudo que é cálculo de coisas circulares está no pi. Então, ele é um número incrível que os matemáticos continuam fazendo aproximações mais exatas do pi. E o recorde mundial que teve foi de um indiano que passou 10 horas recitando 70 casas decimais desse número. Um número com trilhões, né, de sequências de casas decimais, tem todas as sequências numéricas lá dentro. Meu aniversário, o seu número do seu telefone, da sua casa, do seu CPF, de todas as pessoas do mundo estão lá dentro e nunca se repetem, né? Pois é, esse número incrível, mágico, que encanta a humanidade. Ele está presente em todas as formas circulares que Deus criou, que o homem criou, que você mesmo pode criar. E esse número, ele existe até o dia do pi, que foi no dia 14 de março. E em inglês se usa o mês primeiro e depois o dia, ou seja, 3/14. Esse é o dia do pi, né? 14 de março, mas escrito 3/14. Esse número, ele, para se calcular o raio do universo, se usa apenas 40 casas decimais. Ele é um número que dentro dele tem todas as sequências numéricas. Um número com trilhões, né, de sequências de casas decimais, tem todas as sequências numéricas lá dentro. Meu aniversário, o seu número do seu telefone, da sua casa, do seu CPF, de todas as pessoas do mundo estão lá dentro. E nunca se repetem, né? O pi é esse número fantástico que Deus colocou em tudo que é redondo, inclusive na bolinha do seu olho também tem um pi lá colocado por Deus. E na nossa cintura que a gente usa na moda.